Olá, olá, olá. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você vai assistir essa live. Eu sou o Lucas Leandro, sou psicólogo clínico. Se você é novo aqui e se você já participa há algum tempo, obrigado pela sua presença e acompanhamento de sempre. Bom, então, quem já sabe o que vai rolar aqui, quem já tem noção do que nós faremos aqui agora. Boa noite, Nina, querida, tudo bem? Tá muito feliz assim como eu estou. Quem já sabe o que vai acontecer aqui agora. Para quem não sabe ainda, essa noite que se inicia agora, esse momento, essa próxima 1 hora, nós conversaremos, todos nós aqui, teremos a oportunidade de conversar com o professor Sidney Silveira. Ele que é um grande estudioso, o próprio se gosta de relatar que ele é um estudioso. Um cara que reconhece sua pequenez diante da grandiosidade de um grande homem que trouxe contribuições inúmeras para a psicologia, para a filosofia, para a teologia. Quem gosta, né, desses assuntos humanos, metafísicos também, quem gosta de curiosidades reais, assim, digamos assim, sobre a vida, entender a profundidade que a humanidade nos apresenta, a profundidade daquilo que desconhecemos também da vida humana. Tem que ouvir esse cara, tem que ouvir esse professor, tem que ouvir esse homem muito humilde e disposto a contribuir com os conhecimentos. A Vanessa, você perguntou se a gente vai gravar. Olha, foi o que eu falei pro pessoal. Eu, sinceramente, não vou ficar escondendo nada, pelo contrário, assim, ó, eu tô totalmente disponível para gravar. Assim que terminar, eu consigo jogar ela direto pro IGTV. Essa é a ideia. Porém, às vezes meu celular tem uns probleminhas, eu ainda tô com um celular que não tá me ajudando muito nessas questões, e às vezes ele não grava, mas darei meu melhor para gravar aqui, tá bom? E no final a gente consegue ver isso. O professor já solicitou aqui. Olá, fala, Leandro. Professor, e aí, tudo certo? Tudo bem, meu caro? Beleza, Vamos fazer que uma bom te live receber aí. aqui. O senhor tá me ouvindo direitinho, me vendo bem também? Estou ouvindo perfeitamente. E você me ouve também? Muito bem, muito bem. Maravilha. Eu estou aprendendo a fazer lives, né? Eu já percebi que aqui com o celular eu não consigo botar um microfone, senão eu não ouço. Então, é um microfone do próprio celular, né? Sim, Então, mas tá indo mas bem, tá indo. Esse do celular também ajuda nesse momento de live, assim, é bem tranquilo. Bom, ó o Rafael de Abreu aí, ó. Chegou aí para prestigiar nossa conversa. Rafael, Grande Rafael. Bom, assim, ó, galera, se vocês estiverem ouvindo bem, vendo bem, deem um toque, por gentileza. Eu acredito que tá todo mundo bem alinhado, bem ok. Eu quero iniciar essa live aqui saudando o querido professor Sidney e utilizando da frase do Padre Antônio Vieira que fala sobre não adianta o que fala, aquilo que você fala ser muito grande se quem fala não tem uma base, né? Não é grande também. E é legal que o professor Sidney sempre nos ensinou que a fala vem acompanhada daquele, né, da autoridade, aquela pessoa que pensou, que desenvolveu aquilo, e ele sempre direciona os assuntos do que ele fala, ele sempre direciona seus conteúdos, seus temas, seu conhecimento ao grande Tomás de Aquino, que nós falaremos nessa noite aqui. Então, nosso tema é psicologia e Tomás de Aquino. E aí, professor, te dando essa boa noite, essa saudação calorosa aqui, não só minha, mas dessa galera. Eu queria que o senhor se apresentasse, falasse dos seus trabalhos iniciais, porque eu tenho certeza que tem gente que ainda não conhece com profundidade, nada melhor do que estiver falando, tá? bom, boa noite, Lucas, boa noite a todos que nos assistem. Realmente, Santo Tomás de Aquino é um gigante do pensamento e, em várias áreas do saber, ele conseguiu alcançar, digamos assim, uma espécie de cume teórico. Isto na psicologia é bastante evidente, já que temos, com Santo Tomás de Aquino, uma ontologia da alma. Ele, antes e acima de tudo, pergunta-se o que é a alma, bem na esteira de Aristóteles,
em sentido geral, e depois o que é a alma humana e o que a distingue das demais almas, nesta escala, digamos assim, que começa nas plantas, a alma dos vegetais, passa pelos animais ditos irracionais e culmina no homem que está ali na interseção entre o sensível e o inteligível. Então, em Tomás de Aquino, nós temos uma ontologia da alma e essa ontologia, Lucas, você participou do curso em São Paulo, né? Eu procurei, nesse primeiro módulo do curso, Tomás de Aquino, psicólogo medieval para todos os tempos, primeiro retirar a carga de preconceito que há sobre um autor da Idade Média, porque a Idade Média ainda é chamada por muitos de a Idade das Trevas, né? Seria aquela idade de obscurantismo do pensamento, em que não se produziu ciência, etc. Então, por isso que o curso começa com uma apresentação esquemática de um quadro que faz o vínculo entre os autores que se chamaram a si próprios de ilustrados, ou seja, os iluministas do século XVIII, que tinham uma carga de naturalismo muito grande. Eles começaram o seu empreendimento editorial com a chamada Enciclopédia, a Enciclopédia de Artes e Métiers, que durou 21 anos, e eu mostro como há um vínculo muito estreito entre o positivismo do século XIX e este olhar cientificista que, no caso da psicologia, acabou por fazer com que alguns autores imaginassem que a psicologia seria uma ciência fundada no século XIX, no final do século XIX. Muitos alunos entram na universidade e aprendem assim, ou seja, lá no laboratório experimental de Leipzig, né, com Wilhelm Wundt, a psicologia começaria enquanto ciência ali, o que é um disparate. Eu faço questão de, neste primeiro módulo do curso, que agora está na internet também, mostrar como isto é um equívoco, e, no final das contas, o resultado é que, pelo menos assim, aqueles psicólogos que fazem o curso não é só para psicólogos, mas uma boa parte das pessoas que o procuram, trata-se de pessoas que têm a psicologia por ofício, inclusive a psicoterapia, e o que me deixa muito feliz é ver ao final, assim foi em Brasília, no Rio de Janeiro, aqui, com a turma de BH e a de São Paulo também. Muitos psicólogos a dizerem o seguinte para mim: olha, o que nós tivemos aqui neste curso é algo que vai agregar para o nosso trabalho como terapeutas, mas também é para a vida toda, já que realmente Santo Tomás apresenta um quadro muito preciso disto que é a alma humana, o que é o homem, o que faz com que o homem possa ser dito um ser livre. E acaba que o resultado final é a surpresa com relação ao fato de que muitas psicologias contemporâneas, como diz o professor Martin Echevarria, passam ao largo de questões que são fundamentais de antropologia filosófica. O que é o conhecimento? Quando o homem conhece, o que ele conhece e de que modo ele conhece? O que é a vontade, enquanto apetite intelectivo do bem? Quais são os momentos da vontade? Quais são os atos próprios da vontade? O que é a liberdade humana? Em que sentido nós podemos dizer que é possível ir para além dos dados apreendidos pelos sentidos, etc. Então, isto me deu a certeza de que era um caminho a ser continuado. E o segundo módulo vai começar agora em julho. O foco dele vai ser o amor como o padrão da sanidade psíquica e, digamos assim, a bússola daquilo que Aristóteles chamava de o bom caráter. Então, isso aqui é só uma palhinha inicial. Muito bom, muito bom. É que assim, professor, eu assim como o senhor comentou agora numa pincelada, eu comecei a perceber
que dentro das universidades, assim, eu tinha saído do meu estudo relativamente num tempo muito recente, né? Assim, o recém-formado é considerado até 2 anos. Eu tenho um pouco mais que isso, mas ainda me considero nos meus estudos, né, um iniciante. Eu estou caminhando ali. Mas eu já alguma coisa encasquetava aqui, sabe? Ficava na cabeça, me incomodando, e eu falava assim: parece que falta alguma coisa. E aí, quando eu conheci a psicologia atomista através do professor Rafael de Abreu, que também sempre volta aos assuntos a ti, aos seus conhecimentos, e fui te buscar, é como se realmente as coisas começassem a encaixar um pouco, falasse assim, opa, o homem não é aquilo só que mostra na universidade que assim, olha, ele é umas pulsões ali, ele é um conjunto de comportamentos aqui, ele é umas patologias a colar. Quando eu conhecia aquilo que o senhor trazia de experiência, traz de experiência para nós, e esse curso que nós fizemos do Tomás de Aquino, psicólogo medieval, realmente, como diz o nome do curso, o senhor acertou muito, que é para todos os tempos. É para todos. No começo, eu confesso que eu olhei e falei assim, poxa, eu saí cheio desse cientificismo moderninho agora, né? Assim, e eu falei assim, pô, mas São Tomás de Aquino, a gente vai pegar. E olha que sou católico. Mas eu pensei, a gente vai pegar São Tomás de Aquino para olhar, assim, de todos os tempos, como é que será que dá para se adaptar agora àquilo que ele fala? E, nossa, quando eu olhei, assim, só a ementa do curso, eu recomendo às pessoas o seguinte, quem está interessado, como o professor falou, esse não é um curso só para psicólogos. Então, dê uma olhada só na ementa do curso, vocês já vão ver, assim, que também o professor, diga-se de passagem, faz com muito carinho, muita atenção, né? Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. E aí eu acho, professor, uma pergunta que eu quero te fazer, inclusive, é essa. As pessoas têm reclamado muito dentro do consultório da questão da falta de sentido. E aí eu quero que o senhor explane para nós, apesar de eu já ter experimentado, obviamente, esse curso maravilhoso, mas como é que essa questão de sentido foi tirada, na verdade, de nós? Foi tirada, porque como é a verdade, o senhor demonstra muito bem no curso, mas como é que foi tirado assim da gente essa questão de sentido, de entender o ser humano como um todo, sabe? Começar a picotar o ser humano, assim. Olha, isso é um processo longo, né? Um processo histórico longo. Ele começa lá, isso é uma opinião pessoal, tá? Ele começa lá no século XIV, quando na própria Universidade de Paris e em outras universidades europeias, aliás, a Idade Média, né, nela foram criadas as universidades. Né? Só para termos uma ideia de que estamos falando de uma idade que não é a das trevas. Mas no século XIV, houve um crescente afastamento entre a metafísica e a teologia, que eram ciências estudadas não apenas em paralelo, mas uma subordinada à outra, já que a metafísica é a ciência do ser enquanto ser, e a teologia trata de Deus em sua recôndita deidade. Então, o humanismo começa a deitar raízes dentro das universidades, mesmo católicas, no final da Idade Média, a partir do século XIV, e com ele cresce o subjetivismo, começam a surgir teorias do conhecimento sem nenhuma base metafísica, e isto, quando nós conhecemos um pouquinho deste processo histórico, nós vemos como faz o professor Echavarria aqui neste livrinho, que é de Aristóteles a Freud, né? Nós conseguimos contemplar esse movimento, este grande movimento de decrepitude, olhando para muitos séculos atrás. A perda de sentido da vida, que hoje é algo que predomina nessas sociedades, digamos, pós-cristãs ou anticristãs, em que o predominante é a angústia, é o sentimento de insatisfação existencial. Isso começa paulatinamente lá no final da Idade Média, chega ao Renascimento com o racionalismo de Descartes. Sou compelido aqui, eu não gosto de fazer, eu sou um péssimo vendedor, mas eu resgatei um projeto editorial, os 2 primeiros livros, o outro eixo aqui de Octávio Derici, que foi um grande tomista argentino, criador da Faculdade Católica Argentina, e ele mostra como o pensamento moderno ele vai podando o ser humano, vai
criando compartimentos, como se o ser humano não fosse um ente composto de alma e corpo, de matéria e forma, e como se ele não tivesse um sentido de unidade. Então, esses compartimentos vão cada vez mais se pulverizando a partir de Descartes. A própria psicologia de Descartes, digamos, o português claro, é ridícula. É ridícula. Descartes diz que nós devemos, no seu método, ele diz que nós devemos duvidar de tudo. A dúvida tem que transformar-se num método. E a primeira coisa de que devemos duvidar são os sentidos. Ele gazeteou a aula sobre Aristóteles, senão ele teria aprendido que os sentidos, os 5 sentidos externos, tato, olfato, visão, audição e paladar, eles não nos enganam. Eles nos dão os dados para os quais eles estão aparelhados. Então, só há um déficit sensitivo quando o órgão captador do dado sensível apresenta um problema. Eu posso ter astigmatismo, miopia ou hipermetropia. E isso pode acarretar um déficit de visão, ou mesmo a cegueira, mas o sentido em si mesmo, no pleno uso das suas potências, no gozo das suas potências, ele não nos engana. Então, muitos jovens entram na universidade, eles estudam, já começam a estudar no primeiro período autores contemporâneos, alguns deles psicanalistas. Eles não têm uma cadeira, em geral, de antropologia filosófica, nem de história da filosofia, ou seja, deveria começar o curso lá com o Peripsiquês de Aristóteles, que é o livro sobre a alma, o Fédon de Platão, que fala sobre a alma, o que disseram alguns neoplatônicos. Isso o aluno não estuda, ele realmente é levado a crer que sobre a alma quase ninguém falou na antiguidade, ou se falou foram questões religiosas, que nada tem a ver com ciência. Então, isto vai crescendo ao longo dos séculos, esse subjetivismo, já que o ser é substituído pelo eu. Então, saímos de uma filosofia em terceira pessoa para uma filosofia em primeira pessoa. Esse subjetivismo ele vai crescendo ao longo dos séculos, até descambar no século XX em solipsismos. O que é um solipsismo? É o isolamento do eu. O eu fica como que isolado do mundo. Mesmo na obra de lógicos como Ludwig Wittgenstein, há uma obra dele, para quem não conhece, é uma obra publicada póstumamente, chamada Sobre a Certeza. E a conclusão final da obra chega a ser cômica. Se não fosse trágica, seria cômica. Nós, enquanto homens, não podemos ter certeza absoluta de absolutamente nada. Só podemos ter certezas subjetivas. Ou seja, o que nós fazemos são jogos de linguagem que nada tem a ver com a realidade. Então, não se pense que isso não tenha influenciado a psicologia moderna. Então, esta perda da transcendência que caracteriza a modernidade, ela é paulatina, o homem vai cada vez mais fechando-se em si mesmo, a vida deixa de ter um sentido e ele acaba por transformar-se numa espécie de ser sem unidade. A sua vida perde o sentido de unidade, a própria vontade, que é uma faculdade superior da alma, ela como que, a filosofia como que esquece que ela precisa da inteligência para que o homem escolha qualquer coisa. As pessoas que estão aqui agora nos assistindo, elas estão porque a inteligência lhes informou, ou melhor, informou a vontade que era bom estar aqui agora, e a vontade escolheu. A escolha, a eleição é um ato da vontade. Então, isso tudo se perdeu ao longo de 6 séculos e meio, de maneira dramática, e começou a ser resgatado, sobretudo em meados do século XX, com autores que reagiram à psicanálise freudiana. Vou citar aqui o Rudolf Allers, que foi o mestre do Viktor Frankl. Quem aí estuda logoterapia, saiba que o Frankl teve um grande mestre, que foi Rudolf Allers,
que começou como discípulo de Freud, estudou muito Santo Tomás. Quem estuda muito Santo Tomás acaba por afastar-se de Freud, não tem como. Escreveu um estudo crítico sobre a psicanálise, famoso inclusive, e mostrou que todas as principais premissas da psicanálise são aquilo que os escolásticos chamavam de petitio principis. São petições de princípio. Não são nem hipóteses científicas, são petições de princípio. Então, esta angústia que nós vemos hoje, agora, a época da pandemia só a potencializou, né? Ela começa com esta perda da transcendência. Nós somos... O homem é um ser vertido para algo que não é ele próprio. Até os nossos atos de entender e querer apontam para algo que está para muito além do sensível. Então, essa perda da noção de que há um reino do inteligível, o reino da verdade, das formas inteligíveis, foi fechando o homem, e hoje o que nós vemos é multiplicarem-se as patologias. Quem lê aí o DSM, agora está no número 5, né? Vê a quantidade de classificação de doenças mentais. Muitas delas já estavam classificadas com outros termos da antiguidade e também na Idade Média. Mas esta angústia de cunho heideggeriano, ela fechou o homem, e por isso, hoje o que nós vemos é pouco amor, e onde há pouco amor, há dificuldade de relacionamento da pessoa para consigo mesma, para com as coisas, para com as demais pessoas, para com o mundo e, se ela for religiosa, para com Deus. Então, é uma história longa, vem lá do século XIV, essa decrepitude. Né? Muito bom, muito bom. E eu acho que o interessante hoje, professor, que nós, por exemplo, da psicologia, que estamos auxiliando a esse trabalho de propagar São Tomás de Aquino, principalmente bebendo de fontes como as que o senhor traz, é um trabalho que nós fazemos diariamente que eu recomendo de verdade, assim, para as pessoas de outras áreas também. Eu sei que eu estou batendo nessa tecla, mas é muito bacana, por exemplo, eu vejo aqui nos comentários o pessoal perguntando da psicologia, das teorias e tal, mas eu quero fazer, as pessoas que me acompanham aqui ou que acompanham o professor e estão aqui nessa noite hoje, eu quero que realmente esse convite fique de forma especial para a galera que não é também só da área da psicologia. Afinal, isso também foi uma outra coisa que me impressionou. Lembrei de falar disso, por quê, professor? Nas aulas nós percebemos isso. Hoje, tudo aquilo que a gente fala assim, meu Deus, porque tem aquele transtorno que tal... Quando você vai ver, São Tomás de Aquino já falava de alguma forma daqueles sintomas que as pessoas tinham e falava, ora, dentro dessas circunstâncias, é dessa forma que... É para cá que o homem deve se voltar, né? Então, assim, na área do direito, como o Luiz acabou de perguntar, o advogado, os pedagogos, sabe? Quando nós deixamos esse olhar só para o que está aqui nesse último momento da ciência aqui, 20 aninhos atrás, 30 aninhos atrás, e vai beber mais lá para trás, na história, em São Tomás de Aquino propriamente dito, em Aristóteles ali, a cabeça de cada um de nós, independente da área, começa a expandir de um jeito que a gente fala, opa, mas espera, então isso daí não foi falado agora? Arrumaram um termo assim para colocar agora, mas não é nada novo. E tem uma forma mais efetiva de tratar, em vez desse 1 milhão de formas que inventam hoje em dia para talvez criar mais opções, mas que no fundo nenhuma resolve tanto. E essa questão da subjetividade, eu acredito que é um problema de todas as universidades. Na psicologia a gente sofre muito, não deveríamos, principalmente na psicologia, mas eu acredito que todas as áreas, a galera que está aí de outras áreas também profissionais, passam isso dentro da faculdade. Tudo é relativo. Tudo mas é de acordo com o que você pensa, é de acordo com aquilo que você acha. A verdade, cada um tem sua verdade. E assim, chegamos a outra pergunta aí que eu acho que é interessante a gente falar sobre. Professor, a verdade. Qual é esse nosso problema hoje com a verdade? Qual é esse nosso problema hoje com a verdade? O que São Tomás de Aquino falava e explanava para nós sobre a verdade, que o senhor contribui muito bem também? Uma das grandes obras de Santo Tomás o monumental, são as questões disputadas sobre a verdade. São inúmeras questões, é uma obra magnífica do ponto de vista da profundidade e monumental, é um monumento do ponto de vista do tamanho, né? E a primeira questão é aquela em que ele trata mais efetivamente sobre a verdade. As demais são
questões correlatas, ou seja, definido o que é a verdade, qual é o modo humano de assimilá-la, vamos tratar de outras coisas. Então, ele pegou de empréstimo. Santo Tomás não tinha essa vontade de ser original, né? Hoje em dia todo mundo quer ser o descobridor, o apresentador de uma nova fórmula espetacular, que vai, inclusive, vender bem, né? Ele não. O especial em sua obra é que ele aproveita tudo do passado que tinha efetivo valor e dá o seu selo espiritual e intelectual, juntando coisas distintas. Então ele pega um conceito de um filósofo judeu chamado Isaac Israeli, que dizia o seguinte: a verdade é uma certa adequação entre a inteligência e as coisas. A verdade é uma certa adequação entre a inteligência e as coisas. E a inteligência, alguns etimólogos dizem, essa é uma expressão latina, intus legere. Inteligência é intus legere, é ler as coisas por dentro, ir para além dos dados que os sentidos apreendem. Então, a verdade, para nós, é assimilada por esta potência superior da alma, que é a inteligência, que consegue descortinar nas coisas o seu ser, a sua essência, as suas causas e a sua finalidade. É óbvio que, no caso humano, dada a debilidade do nosso intelecto, ninguém pode dizer eu conheço tudo de todas as coisas. Nós conhecemos algo do ser. O ser é mais do que o conhecer. Por mais que conheçamos incontáveis coisas, haverá sempre um infinito de outras mais por conhecer. Então, no caso humano, eu não esgoto. Por exemplo, eu olho aqui para esta tacinha de licor, eu não consigo dizer, por exemplo, de que material ela é feita. Eu não esgoto um monte de coisas que pertencem à verdade desta taça, mas eu sei que ela é uma taça, sei qual é a sua finalidade, o seu telos, sei que ela é um indivíduo, sei que ela tem uma cor preta, tem cores preta e branca, mas por mais que eu conheça coisas dela, sempre haverá outras mais por medir e por conhecer. Então, no caso do intelecto humano, é uma lástima ver que muitas psicologias deixam de lado o que seja o conhecimento. O que é conhecer? Diria um metafísico. Conhecer é um movimento acidental da potência intelectiva. Olha que bonito, né? Por que o movimento? Porque é um trânsito da potência ao ato. Eu passo de uma coisa que eu antes não conhecia e passei a conhecer. Então é um movimento. Todo movimento é um trânsito da potência ao ato. É acidental porque porque não é essencial. Ninguém pode dizer eu sou o conhecer, né? Eu conheço ora isto, ora aquilo, outro. Então é um acidente na nossa inteligência, diferentemente do intelecto divino. Aí entraríamos num tema de metafísica, que conhece tudo, esgotando tudo que há para ser conhecido nas coisas. Mas em nós, não. A inteligência é luz em meio às sombras, né? Não é porque nós não conhecemos tudo que vamos jogar na lata do lixo aquilo que nós podemos conhecer, assim se constrói a ciência. Então, a verdade, o problema da verdade é um problema central em filosofia, ele é correlato ao problema do ser, e uma psicologia para a qual o ser não tem a menor importância, para a qual a verdade objetiva das coisas não existe, vai ser sempre uma psicologia problemática. E o pior é que, às vezes, o psicólogo pega esses catálogos de psiquiatria e psicologia e ele vê lá a definição de um transtorno e não consegue juntar os dois polos. Ele não consegue ver, por exemplo, vamos dar um exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, né? Neste tipo de transtorno, se nós formos ver a descrição dos casos e o que ele é em si, como ele é definido atualmente, nós vamos ver que se trata de um apartamento entre a inteligência e a realidade, né? Um delírio persecutório. Na verdade, o sujeito delira porque a sua inteligência não está de acordo com o ser das coisas no momento do delírio ou no hábito do delírio. Só que, assim, falta fazer essa ponte. Bom,
Eu consigo classificar um transtorno, mas eu esqueço. É como se eu quisesse estudar só as operações de uma coisa sem saber o que ela é. Foi o que a psicologia, que se inaugura com Wundt, lá no final do século XIX, tentou fazer. Vamos deixar de lado qualquer definição metafísica de alma e vamos estudar as operações da mente, vamos estudar como certos dados, inclusive isso foi bom num certo sentido, porque criou algumas especializações, mas perdeu-se em perspectiva, perdeu-se muito em perspectiva. Então, assim, não são questões que devam ser alheias à psicologia. Eu me permito, só para o pessoal que está nos assistindo ter uma ideia, a influência para a psicologia que deita raízes no século XIX, essa nova psicologia, moderna psicologia, a influência de Nietzsche para essa psicologia. O Echevarria aqui, inclusive, ele demonstra de maneira cabal como vários conceitos de Freud são exatamente os conceitos de Nietzsche, só que com roupagem médica, com roupagem científica, no sentido do cientificismo positivista do século XX. Aí diz o Echevarria, aqui a certa altura do seu livro, de Aristóteles a Freud. A influência do pensamento de Nietzsche nos vários níveis da cultura ocidental se deu em um ambiente espiritual acompanhado de muitos movimentos enraizados no projeto de uma nova eticidade e religiosidade pós-cristãs. Nietzsche influiu de modo notável na praxe da psicologia e suas próprias origens modernas, mesmo antes e mais fortemente que na filosofia. Um exemplo claro disso é Ludwig Klages, um dos fundadores da caracterologia e da grafologia, que se inspira de modo explícito e aberto no filósofo de Silos Maria, ou seja, em Nietzsche. A psicologia klagesiana se baseou no pensamento filosófico nietzschiano, que inspirou sua militância, inclusive em círculos teosóficos e ocultistas, pró-arianos e antissemitas. Né? Alguns, inclusive, o consideram um dos teóricos fundadores do nacional-socialismo chamado, entre nós hoje, de nazismo. A psicologia do futuro, se quer ser fecunda, afirma Klages, deve inspirar-se nas intuições nietzschianas. Acima de tudo, o psicólogo deve, como Nietzsche, superar sua própria humanidade, pondo-se para além do bem e do mal, descobrindo a malícia essencial do coração humano. E aqui nós vamos ver o que esta psicologia, que tem a Nietzsche como uma de suas referências, uma psicologia cientificista, mas ao mesmo tempo ocultista, ela teve como projeto fazer uma dicotomia entre ciência e moral. Vamos abolir qualquer dado da moral, mas pergunte a algum desses autores o que é a moral. Nenhum deles saberá responder. O que é a consciência? Nenhum deles saberá responder. É muito fácil falar de estados de consciência sem definir os termos. Né? Consciência não é algo que mora na glândula pineal, como pensava René Descartes. Né? A consciência é a ciência habitualmente aplicada a algo. Até o termo vem do latim cum alio scientia. Consciência é ciência com algo, de algo, para algo. É a inteligência humana espraiando-se para algo que está além dela mesma. Então, não se pense que essa moderna psicologia, que se quer científica, que ela é científica no sentido pleno do termo, né? Porque a ciência, hoje nós achamos que o cientista é aquele cara com jaleco, no meio de um laboratório, fazendo experimentos com tubos de ensaio fumegantes. Né? A ciência é, antes e acima de tudo, o hábito mental da verdade. Quando eu detenho ciência de algo, eu detenho as verdades relativas àquela matéria que eu estudo de maneira habitual. Né? Se eu preciso, para explicar uma doutrina, consultar a cada 5 minutos uma bibliografia, na verdade eu não tenho ciência daquilo. Eu sou um papagaio de puta. Estou repetindo o que outros disseram. Então, eu julgo
São duas áreas que eu julgo importantíssimas para receberem Santo Tomás neste momento do mundo. Uma delas é a psicologia, a outra delas é o direito, né? Direito. No segundo semestre aí, se não estivermos num tempo apocalíptico, nós pretendemos apresentar cursos sobre lei natural, que, aliás, o tópico da lei natural também diz respeito à psicologia. O que é a natureza? Né? O que é a natureza do homem? Primeiro, o que é a natureza? Né? Como aquilo que sempre ou quase sempre alcança o mesmo fim a partir dos seus próprios princípios de movimento. Isso é a natureza. Isso interessa também ao psicólogo, mas a ideia é realmente botar Santo Tomás na veia e de maneira leve. Eu sou uma pessoa bem-humorada, acho que o lúdico se deve ter visto aí ao longo das aulas do curso. A gente brinca muito, eu já cheguei à conclusão, Santo Tomás diz isso, né? O homo ludens, né? A gente aprende melhor quando brinca, né? Quando faz daquilo uma doce brincadeira, e aí vai longe, né? E aí vai longe. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, eu vou começar a dar uma olhada para ver se o pessoal vai ter alguma pergunta específica. Eu não sei se também o senhor vai ter esse tempo Eu estou para aqui, isso. estou na área. Legal, legal. Temos aqui, eu tô vendo o nosso tempo ainda, temos um tempinho bacana. E eu só assim, abro um parênteses aí enquanto o senhor tá no seu charuto aí para a galera ver. É assim, é o seguinte, a experiência dos cursos, né? Agora, nesse momento, nós estamos limitados ali a essas questões do online e tal, né? Mas tanto no online quanto no presencial, nós conseguimos ter uma relação muito bacana com essa filosofia, com essa teologia, com essa psicologia de São Tomás, justamente por conta dessa liberdade que a gente vai ganhando dentro dos assuntos através do lúdico, através das brincadeiras. O professor conta lá dos casos até pessoais, às vezes, do casamento, enfim, as histórias com os amigos, com as questões de professores, escolares. E isso é bom porque eu não vejo outra forma hoje de mostrar para as pessoas como que nós podemos nos voltar às coisas do mundo se a gente ficar só... Por que eu estou falando isso? Porque às vezes algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas um curso desse de São Tomás, ou um curso de psicologia, um curso que aparentemente é para psicólogos, é uma coisa muito além, eu vou ter que ficar pensando em questões muito difíceis, muito fora da minha cabeça agora. E assim, até isso é bom, porque a gente aprende a pegar gosto pelo estudo, que se eu não me engano, eu acho que até o padre Antônio Vieira que também fala, né, que o estudo é moeda de ouro. Então, nós pegamos gosto, a gente não fica mais se opondo ao estudo como se fosse algo super difícil, impossível de alcançar. Tem sua dificuldade, é algo árduo, mas que com certeza vale muito a pena a gente construir, né? Então, assim, a linguagem não é distante, pelo contrário, nós falamos sobre exemplos sei lá, de coisas que estão acontecendo no cotidiano. Nós falamos, por exemplo, quando o professor comentou da moral, ele dá exemplos, às vezes, que também nos chocam, né? São profundos, por exemplo, isso aqui acontece, é uma coisa moral para se acontecer? Mas precisa de uma regra escrita para mostrar? Não, tem coisa que não. Que é a regra natural do mundo, é a regra natural do ser, que já demonstra que certas coisas não devem acontecer no dia a dia. E aí vai tirando de nós essa venda de ficar, como também o professor citou muito bem, tendo que consultar uma cartilha toda hora. Quem seremos nós se não conseguimos inteligir sobre as coisas? Quem seremos nós se a gente só tem capacidade de sentir sobre as coisas e na hora de ter que inteligir, ter que ficar consultando um manual científico só porque alguém de jaleco branco falou? Sabe? Nós vamos perdendo a nossa propriedade de crescer enquanto pessoas. Então, não é isso que eu gostaria para ninguém que está aqui hoje. Eu sei que tem muitos já alunos do professor, mas tem outros também que não. Então, gente, eu recomendo de verdade no sentido de tirar as vendas dos olhos. Ou, pelo menos, assim, essas lives, o professor tem muito conteúdo no YouTube também. Assim, a Nina mandou o link aí do curso, deem uma olhada. Eu acho que é de grande valia para todo mundo, sabe? Então, assim, não tenho muito mais o que falar a respeito do curso, no sentido de... Galera, é uma experiência de aproveitamento assim no momento. Tanto no presencial quanto no online, a gente não perde
nessas brincadeiras, não perde nesses exemplos da atualidade. Então, acho que cresce para todo mundo, né? Professor, uma outra coisinha aqui que eu queria te perguntar. Eu vi uma pergunta da galera aqui, uma delas eu achei interessante. É, a luz é em meio às sombras. Teve uma aqui que perguntou se essa relativização da verdade tem a ver com nominalismo. Se eu não me engano, o senhor comentou alguma coisa assim no curso também, né? O nominalismo é uma das fontes dessa tragédia intelectual lenta, né? Porque ele, na querela dos universais, o nominalismo ele tem como patrono, digamos assim, um autor chamado Guilherme de Ockham, que foi, inclusive, um homem, coitado, morreu com a peste negra, né? E ele dizia que o universal não existe, existe apenas o individual, né? Nós damos nomes às coisas, mas o universal abstraído dos indivíduos, o Ockham, ele nega. É óbvio que não dá para aprofundar isso numa live curta, mas realmente ali é uma das fontes do imanentismo, ou seja, dessa queda na imanência, dessa perda da transcendência que o pensamento no Ocidente veio conhecendo ao longo dos séculos. A própria realidade do amor, para Santo Tomás, o amor é aquilo, é o único. Nós temos várias contingências em nossos atos. O único ato libérrimo humano, ou seja, livre em sentido absoluto, é o ato amoroso. Porque ninguém pode ser coagido a amar, nem a desamar. O amor é uma espécie de êxtase. Ele é o êxodo da alma, né, a partir de suas potências superiores, né, do amante na direção da pessoa ou da coisa amada. Um êxodo benevolente. É uma predisposição psíquica benevolente, que dá o padrão da saúde. Santo Tomás, quando eu pus lá no vídeo de chamada que eu fiz com a Nina aí para esse segundo módulo, nós gravamos ali perto da Floresta da Tijuca, né? Umas árvores ali por trás, um lugar bonito. E eu lembro ali no vídeo, ali, aquilo é muito inspirador, né? Perto dos animais, perto da natureza. E eu lembro ali naquele vídeo que, a certa altura da Suma Teológica, Santo Tomás diz que o amor é certa quietude do apetite, né? Ou seja, o amor é paz, né? Quando nós amamos. Fora do amor só existe inquietude. Fora do amor só existe tendência a todos os estados patológicos da alma, que vão do medo, né, numa escala enorme. Primeiro do medo enquanto paixão do apetite concupiscível, uma paixão natural. O medo em si não é bom nem ruim. Ele será bom se aquilo que o suscita for proporcional ao que ele é na nossa alma. Agora, ele será patológico se ele for desproporcional. Quando a certa altura da Suma, Tomás de Aquino diz que timor est de futuro malo, o medo é de um mal futuro, ele está a nos indicar que o medo é uma antecipação psicológica de algo que eu vislumbro como um mal que sucederá. Então, só que ele tem vários meandros, né? Ele pode ser uma defesa psíquica muito importante, como pode descambar em várias subespécies de pânico ou medos patológicos que engessam a alma. A patologia da alma, do ponto de vista psicológico, ela afeta a potência interna da imaginação, né? Toda paixão, que nós chamaríamos hoje de emoção, ela tem o seu trampolim, o seu ponto de inflexão na potência interna da imaginação. Nós temos 4 sentidos internos, para quem nunca me ouviu dizer isso: senso comum, memória, imaginação e potência cogitativa. O papel da imaginação é reter e conservar as imagens captadas pelos sentidos. Ora, o medo é uma das paixões, quando ele está atuante em nós, aquela imagem que nos amedronta, como que engessa a dinâmica psíquica e a pessoa só pensa naquilo. Agora é o coronavírus, né?
O sujeito tem um medo, né? Ele não vou sair de casa, ou vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, não interessa, não está em questão isso. O fato é que, quando nós somos governados pelo medo, a tendência, quando o medo torna-se habitual e muitas vezes desproporcional, a tendência é a pessoa ensimesmar-se da pior maneira possível, descambar em tristezas, depressão, estados da alma angustiosos, ansiedade. Quando Santo Tomás fala lá dos efeitos do medo na alma, ele diz coisas de senso comum, não é preciso ser nenhum Aristóteles. Por exemplo, constrição do coração, ou seja, aceleração dos batimentos cardíacos, empalidecimento, a pessoa empalidece, perda de ar, né? Falta de ar é sintoma do medo, segundo Santo Tomás. Ora, quantas pessoas aí durante essa pandemia chegaram na emergência do hospital, não tinham coronavírus, mas estavam com sintomas respiratórios por medo e tomaram um Rivotril? Eu soube ontem, encontrei com uma ex-colega de trabalho aqui perto da rua, ela teve o corona, fez lá o exame, né, como se diz hoje, testou positivo, mas na primeira ida ao hospital, que ela chegou lá com falta de ar, ainda não era sintoma. Ela estava assintomática, aquilo era sintoma do medo. Ela tomou um Rivotril, passou o problema respiratório. Então, uma coisa que a gente aprende com a psicologia tomista, não é só o Echevarria, tem vários autores surgindo aí no horizonte, graças ao bom Deus, é que muitas vezes a psicoterapia ela dá conta de resolver o problema psicológico, né? Sem que seja preciso apelar a medicamentos, né? Sem tratamento medicamentoso. Embora, às vezes, é óbvio, o medicamento seja absolutamente necessário. Mas estamos numa psicologia para a qual o padrão do caráter, né, do bom caráter, são as 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Quando uma pessoa consegue fazer com que essas virtudes deitem raízes na sua alma, ela tem equilíbrio. Ela vai ter equilíbrio emocional, a prudência, que hoje confundem com cautela interesseira, né? As pessoas, a modernidade foi depauperando os conceitos, né? A cautela, aquilo que Santo Tomás chama de precaução, é só uma das 8 partes integrantes da prudência, né? Das partes essenciais. Isso para não falar das partes potenciais e das funções da prudência. Então, estamos falando de uma psicologia para a qual é possível, sim, haver um estado de sanidade, que não é absoluto, porque a vida é um drama, né? Nós perdemos a saúde, perdemos entes queridos, projetos nossos naufragam, nós somos traídos, traímos, temos fraquezas, mais inclinações. Então, a vida humana é um equilibrar-se na corda bamba. Mas o que esta psicologia nos traz, e quem o diz não sou eu, é o Josef Pieper, que foi um grande psicólogo tomista no século XX. O que esta psicologia nos traz, ele foi psicólogo e filósofo, é uma possibilidade de equilíbrio em meio aos reveses da vida. Coisa que para muitas psicologias é impensável. O próprio estado de sanidade, ele seria uma quimera, né? Então, o próprio Echevarria diz no livro Corrente de Psicologia Contemporânea que para alguns, por exemplo, lacanianos, sanidade é algo, vou dizer com palavras cariocas, né? Falar de sanidade seria insano para essas psicologias, né? Que se acham hipercientíficas, e quando nós vamos lá inquirir as pessoas, mas tá bom, meu cara, explique aí o conceito. Aí é muito engraçado ver o embaraço, né? A pessoa completamente embaraçada ao ter que dar razões efetivas da doutrina a qual ela adere, né? Porque isso é muito importante. O psicólogo ele tem que ser bem informado na área que ele escolheu, e ele precisa deixar claro para quem o procura lá na psicoterapia qual é a linha que segue.
Muitas vezes o paciente, a pessoa que está com a dor existencial, chega no psicólogo e o psicólogo não lhe dá nenhuma informação a respeito olha, o que o tratamento pretende, né? Quais são as bases antropológicas, de onde ele parte, né? Etc. Então, muitas vezes a pessoa assina um cheque em branco e piora. Fica dependente do psicólogo e piora. Isso é uma experiência lamentavelmente verdadeira. Maravilha. Muito bom, muito bom. Assim, professor, é bacana esse tipo de bate-papo, porque eu tenho até um relato, assim, se me permite, depois o primeiro encontro presencial que nós tivemos aqui no Mosteiro de São Bento, de São Paulo, que foi muito bom, muito bom. Dali, eu tive uma conversa com uma das minhas pacientes, uma das minhas clientes, e eu falei essa questão do medo que o senhor falou. Olha como, eu gosto muito de ressaltar isso, olha como o impacto, às vezes, de um simples conhecimento que a gente adquire, né? Eu era ignorante para falar dessa forma, eu não conhecia essa forma de falar, e eu cheguei e falei para uma paciente minha sobre essa questão do medo. Que o medo, ele não é uma coisa ruim, não é ruim nem bom, né? Ele está ali no ser e tem formas em que ele se deságua, digamos assim, em cada um de nós. E só isso, professor. É por isso que eu estou falando para as pessoas assim, ó, que esse curso abre a mente de um jeito que só isso fez com que ela parasse e falasse assim, não, mas é verdade, né? O medo, a gente já tinha falado em outras palavras, né? Não, o medo, ele pode te ajudar a se mover. Mas quando a gente falou assim, ele não é ruim nem bom, ele é um estado do ser também, ele está aí em você, né? Existe uma forma de compreender esses medos que você está sentindo. Ela fez uma reflexão tão profunda naquele momento e ela falou, pô, é verdade. Essa questão do medo não é uma dor tão profunda desse jeito que eu imagino. Não é a prioridade da minha vida do jeito que eu estou colocando aqui. E aí, né, traz um gás para as pessoas. Ela fala, não, eu vou repensar essas coisas, eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou mexer, vou me sacudir aqui, sabe? Em outras palavras. Porque às vezes a pessoa está tão presa na falta, as pessoas não têm mais o que puxar, de onde puxar coisa, que quando elas veem alguém, que como o professor Rafael de Abreu também diz, né, o psicólogo sendo um portador dessa ordem, ou um guia, como diz o professor Pacheco, ou como o senhor agora acaba de falar, aquele que traz, né, mostra para onde essas pessoas estão indo, o que nós faremos no atendimento psicoterapêutico, cara, as pessoas não ganham uma energia que elas falam, não, então tá bom. Às vezes você nem propõe nada, sabe? Ela mesma fala assim, ah, não, agora eu entendi. Agora eu tô vendo sentido nessa caminhada. Eu tô vendo que tem alguma coisa para seguir aqui dentro. E é essa a beleza que eu senti nessa formação. Só aproveitando aqui antes da gente fazer nossas despedidas, passa muito rápido, eu fico muito triste. Ó, você já tem 52 minutos de live, velho. Mas eu vou falar para as pessoas. Ó, galera, quem tá perguntando, eu vi muita gente perguntando, onde é que eu faço o curso? A Nina Rocha _psi tá colocando aí, segue o link de vendas. O curso é cursos.contraimpugnantes.com.br. E aí lá você tem, né, as barras, curso e tal. Você consegue achar o curso Tomás de Aquino, Psicólogo Medieval para Todos os Tempos. Assim, vale muito a pena. E vai vir um segundo módulo agora falando sobre amor, na boa. Assim, eu recomendo que aproveitem demais. E o Rafael de Abreu colocou aqui, ó, o professor Sidney é a pessoa mais capacitada do Brasil para falar de psicologia atomista. Olha. Obrigado, só, professor. Obrigado. A gente está terminando, eu queria só trazer algo sobre o amor, né? Na verdade, esse primeiro módulo ele já está lá, são 56 horas de aula, para quem quiser adquirir, vai ter 1 ano de acesso a essas aulas, e o segundo módulo já está à venda também, e ele estará à venda até o dia 10 de julho. O curso começa no dia 11 de julho. Eu digo aqui, há um artigo aqui do Cosmogonia da Desordem, que é o meu livrinho. O amor humano tem esta peculiaridade de atravessar o tempo. Projetado ao passado, chama-se entre nós saudade ou nostalgia. Vertido ao futuro, aspiração ou desejo. Atualizado no presente, felicidade ou alegria. Esta tridimensionalidade temporal do amor apoia-se, é claro, no agora, mas não em qualquer agora. Trata-se do presente que se espraia qualitativamente ao que foi e ao que será. Em contrapartida, quanto menos uma pessoa ama,
mais dramaticamente está arrojada ao presente, às coisas imediatas. Já não se trata do presente acima aludido, transbordante, do êxtase amoroso, mas do presente como cárcere da vontade. Não amar é certa agonia começada. Então, meus caros, esse artigo chama-se O Desamor como Meta, e aqui é só uma palhinha. Uma das fontes vai ser a professora Patrícia Astorquiza Fierro, que é uma espanhola, uma autora espanhola, filósofa. Ela tem um livro chamado, que foi a tese de doutorado dela, Ser e Amor em Santo Tomás, Fundamentação Metafísica em Santo Tomás. É óbvio, vou apresentar outras bibliografias, mas ela realmente passeou pelo tema do amor em Santo Tomás. Eu vou juntá-la à minha própria leitura, ao texto de Santo Tomás e a alguns autores da escola. Então, para quem sejam todos convidados, psicólogos ou não, dia 11 de julho, vão ser 3 finais de semana, vão dar 36 horas de aula, mas isso sempre extrapola, porque eu sou um falador, negócio, né? Depois tem as perguntas, vamos fazer uns vídeos para respostas a perguntas, etc. Então, agradeço aí, Lucas, esse bate-papo. É uma pena, o Instagram tem um limite de horário, né? 1 hora, né, bate o sino. Então, me despeço por aqui. Obrigado. Muito bom, muito bom. Gente, assim, ó, eu espero que vocês estejam com uma sensação como a que eu estou agora, de muita alegria, né? O professor fala que o belo nos leva ao êxtase, né? Que São Tomás de Aquino falava. E ouvir isso soa muito bonito, assim, para nós também. Além de uma coisa real, soa muito belo e nos leva a esse êxtase, esse ânimo que eu tenho certeza que vocês estão sentindo também. Então, obrigado a participação de vocês. Nina, obrigado também por estar aí com a gente, estruturando o nosso bate-papo aqui. E, professor, assim, ó, foi muito, muito, muito bacana. Eu vou dar o meu melhor agora para não mexer em nada errado no final e conseguir mandar esse vídeo direto para o IGTV para ficar gravado, porque foi uma alegria muito grande. Obrigado, Rafael de Abreu, que está participando aqui e que me levou a conhecer o professor Sidney. Professor, um abraço para o senhor, sua mãezinha, Um abraço sua a todos. família, todo mundo. Tamo junto, viu? Obrigado. Obrigado, muito obrigado, gente. Aquele abraço. Valeu, galera. Corre lá para ver se a gente vai deixar no IGTV e corre no site do professor para ver o curso, ver e adquirir também. Eu recomendo. Tamo junto. Valeu. Abraço.